Qual a nossa motivação para cumprirmos a missão de pregar a Cristo? Como podemos nos preparar para isto? Nessa semana, nós analisaremos alguns momentos da história da Igreja Cristã Primitiva que nos trarão a resposta a essa questão, bem como nos trarão valiosas orientações a respeito da nossa motivação para pregarmos o Evangelho. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo da Palavra de Deus. A primeira motivação que os discípulos, os apóstolos experimentaram e todo o grupo de cristãos na Igreja Cristã Primitiva foi o de terem uma experiência pessoal com Deus, antes de poderem compartilhá-lo com os outros. Porque isso produz no coração o desejo de dividir com os outros aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós ouvimos, que passamos a amar, passamos a entender. Sem a experiência pessoal com Deus, é impossível compartilhar com outros a fé cristã. A interessante e impressionante história bíblica das mulheres na manhã da ressurreição nos mostra claramente isso. Elas foram ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, para embalsamá-lo, e ficaram surpresas ao verem a pedra removida e o túmulo vazio. Foram surpreendidas por dois anjos com a mensagem da ressurreição. Foi-lhes lembrado a promessa que Jesus fizera, de que ao terceiro dia ressuscitaria. O coração delas palpitava de alegria, queriam testemunhar da ressurreição de Cristo, que agora era uma nova realidade maior para elas. Porém, ainda perplexas, voltaram para casa, sem saber direito o que fazer com essa notícia. Maria Madalena, entretanto, permaneceu junto ao sepulcro. Jesus lhe apareceu. E agora ela teve a confirmação, ele estava vivo. Ela correu até as mulheres, contou-lhes como viram o Senhor. E naquele instante Jesus apareceu a elas. Elas, tomadas de um grande entusiasmo, correram até onde se encontravam os discípulos, escondidos com medo dos judeus. Com alegria contaram aquilo que haviam visto e ouvido. Os discípulos inicialmente imaginaram que elas estavam tendo um delírio. Aquilo era uma fantasia. Porém, Pedro se apressou e correu até o sepulcro para tentar confirmar a notícia de que o sepulcro estava vazio. Ele retornou perplexo, maravilhado, mas ele não tinha certeza ainda. A diferença entre as mulheres e a reação dos discípulos é que as mulheres haviam visto o Senhor, por isso estavam convictas da sua ressurreição. Os discípulos apenas tinham ouvido, mas não o tinham visto. Hoje, a nossa maior motivação é quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. Quando Ele fala ao nosso coração, à nossa mente, através do Espírito Santo. Nós temos a certeza da sua presença ao nosso lado em nossa vida. Essa é a nossa maior motivação para anunciá-lo aos outros. A segunda motivação que nós encontramos na experiência dos discípulos e das mulheres é que a motivação vem pela fundamentação na palavra de Deus. A princípio, os discípulos não creram por medo, parecia lhes ser uma verdade grande demais. Então Jesus desapareceu. Deu-lhes a certeza de que estava vivo. Conversou com eles, mostrou-lhes as cicatrizes nas mãos, comeu com eles. Agora eles tinham a certeza que Jesus estava vivo. Porém, Jesus sabia que aquela experiência impactante não seria suficiente para o cumprimento da missão. Assim, o que ele fez? Ele os conduziu à palavra de Deus. A Bíblia diz que ele lhes abriu o entendimento, mostrou-lhe como a respeito dele estava nas Escrituras, que devia morrer, ressuscitar ao terceiro dia. O seu reino não era desse mundo. O seu reino era um reino maior.
a vitória sobre o pecado, sobre a morte, a vitória sobre Satanás no grande conflito. Um dia ele restauraria o seu reino para sempre. E essa era a mensagem que eles deveriam levar a todos os lugares no mundo inteiro. Jesus procurou fundamentar os seus discípulos, os seus seguidores, na sua palavra. Hoje, a nossa experiência com Jesus, para estarmos realmente motivados, precisa estar fundamentada na palavra de Deus. As verdades bíblicas sobre o primeiro advento de Cristo para morrer na cruz, o seu segundo advento em glória, precisam estar compreendidas, convictas em nosso coração, para que nós possamos estar realmente motivados, prontos para a missão que Ele nos confiou. A terceira motivação que nós percebemos no livro de Atos, que inundou o coração dos seguidores de Jesus, foi quando eles sentiram a necessidade do poder do alto. Antes de ascender aos céus, Cristo apresentou-lhes a missão e disse-lhes que eles permanecessem em Jerusalém até o cumprimento da promessa. O Espírito Santo viria e os capacitaria para serem suas testemunhas. Enquanto eles esperavam o cumprimento da promessa de Jesus para poderem cumprir a missão, eles fizeram duas coisas. Primeiro, diz a Bíblia, eles perseveravam unânimes em oração. Eliminaram todas as diferenças que haviam entre eles e se consagraram plenamente ao Senhor. Em segundo lugar, eles se prepararam logisticamente para a missão. A Assembleia dos Crentes, diz o livro de Atos, a igreja era composta de um total de umas 120 pessoas. Assim eles oraram ao Senhor para que indicasse um substituto para Judas, para que o número de 12 apóstolos ficasse completo. E a escolha, nós vemos, caiu sobre Matias, que havia estado com eles desde o começo do ministério de Jesus. Enquanto eles esperavam o derramamento do Espírito Santo, eles se organizaram e planejaram como cumprir a missão. Oraram para que fossem revestidos do poder do alto para cumprirem a missão que lhes fora confiada. Hoje, enquanto esperamos o derramamento do Espírito Santo, nós devemos orar, planejar e trabalhar em prol da salvação dos perdidos. A quarta motivação dos discípulos, dos seguidores diretos de Jesus, estava em receberem o poder do Espírito Santo de Deus, os seus dons. Quando do Pentecostes, o Senhor os capacitou com dons e concedeu-lhes inclusive o dom de línguas, para que alcançassem, salvassem os incrédulos de outras nações. Hoje, Deus nos capacita também com diferentes dons espirituais para o cumprimento da missão. Não apenas para nos preparar para o céu, mas para que sejamos realmente instrumentos seus na salvação de outras pessoas. Quando nós nos sentimos realmente como instrumentos nas mãos do Senhor, nós nos sentimos mais motivados para cumprirmos, para realizarmos a missão que nos foi confiada. A quinta motivação abordada na lição desta semana diz respeito aos resultados da própria missão. Quando os discípulos viram o resultado da pregação do Pentecostes, viram as pessoas se arrependendo, confessando os seus pecados, reconhecendo que Cristo era o Messias de Deus e que eles o haviam crucificado. Quando viram as pessoas atendendo ao apelo do Espírito Santo e 3.000 sendo batizadas em nome de Jesus, os discípulos foram tomados de um ânimo dobrado. E agora, com mais intensidade, eles pregavam o arrependimento, a confissão e o perdão de Deus. Hoje, quando vemos a conversão de pessoas, isso nos enche de mais ânimo para testemunharmos de Jesus, para sermos um prolongamento da missão de Cristo nessa terra. A sexta motivação que tomou conta do coração dos discípulos, dos seguidores de Jesus na igreja cristã primitiva, foi a comunhão existente na igreja. Isso os motivava bastante.
Em Atos capítulo 2, nós percebemos que a visão central da igreja cristã primitiva estava no discipulado, no ensino de Cristo e na imitação das ações de Cristo. À medida que as pessoas aceitavam a fé cristã, elas eram conduzidas em 3 passos. Primeiro, elas eram ensinadas na doutrina. Elas recebiam explicações sobre a fé cristã. Suas crenças incorretas eram corrigidas. As pessoas eram cuidadosamente instruídas na palavra de Deus. Em segundo lugar, elas eram convidadas a participarem do companheirismo do culto cristão, sob a liderança dos apóstolos, que eram pessoas espiritualmente mais maduras. Ali elas viam os milagres acontecendo, as bênçãos de Deus, o derramamento do Espírito Santo. E elas eram tomadas de grande motivação. Em terceiro lugar, elas eram introduzidas na comunhão da igreja. A igreja cristã primitiva não era uma religião teórica de cultos apenas. Havia uma participação diária na vida dos outros crentes. Eles formavam uma comunidade real, viviam em comunhão uns com os outros. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versos 41 a 47, nós percebemos como era o crescimento da igreja, como viviam no dia a dia uns com os outros. E assim o número dos salvos ia crescendo. Hoje, nós necessitamos desenvolver esse tipo de comunhão. Não apenas pregarmos a palavra de Deus, ensiná-la, mas integrarmos os crentes na comunhão da igreja, para que possam aprender vendo outros praticando na fé. Enfim, nesta semana, a lição nos apresenta 2 grandes desafios. O primeiro deles é escolher alguém por quem orar, para que ela tenha uma experiência pessoal com Jesus. O segundo desafio é procurar uma maneira de trazer esta pessoa para a comunhão com outros crentes na igreja. A lição destaca no seu final que se nós queremos ter motivação, nós precisamos ampliar o nosso relacionamento com Jesus, orar pelo poder do Espírito Santo e começarmos a testemunhar. Isso encherá o nosso coração da certeza da habitação do Espírito Santo, do poder de Deus em nossa vida e nos levará a novas alturas em nossa vida espiritual. Que essa seja a sua e a minha experiência em nossa vida cristã.